O termo adicto quer dizer escravo de algo, porém escravo por paixão, escravo por uma livre vontade. Eu amo tanto que eu me torno escravo de alguma coisa, de determinada pessoa. No nosso caso, é uma adicção. A adicção é estar preso por paixão. Por paixão é uma substância que me proporciona determinado tipo de prazer, né? Mas podemos dividir a adicção também em dar a ela um novo sentido, né? Então nós podemos dizer que a adicção é a inversão da relação entre sujeito e objeto, né? Um sujeito antes livre, pleno no exercício da sua liberdade e que tinha um objeto a seu favor, né? Poderia definir o momento de desejo desse encontro, outra hora não querer encontrar, outra hora adiando o prazer, né? Isso numa adicção, quando nós estamos falando, por exemplo, de assistir um filme, de assistir um futebol, de sair ao shopping, que é algo que talvez eu goste muito, mas eu consigo, por exemplo, não assistir o jogo, eu consigo, por exemplo, não ir ao shopping, né? Então, isso é o que nós dizemos do adicto fazendo uso pleno da sua liberdade. Na nova dimensão, quando nós estamos falando aí já a partir de uma dependência química, de uma toxicomania, o que acontece é que há uma inversão, há uma transformação do objeto de ser o objeto, ou seja, o homem perde a capacidade de domínio da situação. Então, até aquele momento onde a droga era para ele um objeto do qual ele poderia fazer uso ou não, a partir do momento que se estabelece a adicção, essa liberdade não mais existe. Então, o sujeito passa a ser objeto da droga, tá? Tudo que ele vai fazer, ele faz em função do encontro com a substância, né? E nesse sentido, ele, em casos mais graves, vai haver prostituição, vai haver roubo, vai tirar tudo que a família tem, vai mentir, vai enganar, tudo no sentido de ser o objeto da droga, de encontrar a droga e se satisfazer com ela. Ela se torna basicamente o único meio de diversão, ela se torna o único meio com o qual o sujeito consegue interagir com a sociedade, né? Então, quando nós percebemos que esse sujeito passou a viver em função da droga, nós vamos dizer que ele perdeu todo o domínio, né? Ele perdeu todo o domínio sobre o objeto, e nesse instante o objeto é quem o domina. Então, o sujeito, que é o indivíduo, deixa de ter liberdade e ele passa a ser dominado agora então pela substância, né? Então, quando isso ocorre, o sofrimento ele é proveniente dos relacionamentos com os outros homens. O sujeito utiliza como um mecanismo de defesa, né? Uma defesa tanto do isolamento quanto para recorrer ao uso de drogas, né? Se alguém me fala alguma coisa que eu não gosto, alguém colocou para mim uma verdade que eu não gostei, eu não aceitei, eu posso me isolar dessa pessoa, depois me acalmar, entender e decidir tocar minha vida para frente. Porém, quando eu
utilizo a droga como um mecanismo de defesa, tá? Eu estou satisfeito, eu estou com dificuldades e eu recorro à droga no sentido de que ela me alivie, de que ela me salve, de que ela me traga um prazer, né? Nós vamos dizer que essa função da droga consiste em oferecer uma suspensão diante do mal-estar, diante disso que é difícil para mim trabalhar, né? Então a droga me oferece esse alívio, ainda que momentâneo e ainda que eu cobrando um preço muito alto, né? Então é preciso que a gente compreenda, né, e que a gente aprenda a considerar que impedir o indivíduo o acesso à droga não significa a cura da dependência, né? Seria muito fácil se eu acreditasse que só a abstinência da droga resolvesse o problema. Eu poderia trancar ele num quarto, eu poderia tirar ele da sociedade e levar para uma fazenda, deixar ele lá por um determinado tempo, então ele voltaria sem fazer uso das drogas, né? Isso seria uma solução mágica, mas nós entendemos que não é, né? Porque com o passar do uso desenvolve-se uma dependência química, uma dependência orgânica, uma dependência psicológica e, por que não dizermos, também espiritual, né? Então é preciso que a gente mude um pouco essa nossa ideia de que só tirar o paciente da sociedade resolveu o problema dele. E não resolveu o problema dele. Ele tem traumas a ser tratados, ele tem dores a ser tratadas, ele tem crenças negativas que precisam ser tratadas, ele tem uma história que precisa ser ressignificada. Então, o tratamento ideal é que haja, sim, o cuidado com o corpo através da psiquiatria, através do educador físico, através da nutricionista, eles vão cuidar disso aí. E que haja um tratamento mental através do psicanalista, através da psicóloga, através do terapeuta, né? E que haja também uma espiritualidade. E quando nós falamos no sentido da espiritualidade, nós não estamos pregando nenhuma religião. O que nós estamos dizendo é que esse sujeito precisa estabelecer uma relação com Deus da forma como ele compreende. Ele tem que ter esse contato com o poder superior, né? Então, o que nós propomos, né? O que a psicanálise propõe, né, nesse tema tão complexo das dependências químicas? O que nós propomos é que tratemos o sujeito como um sujeito. Porque a maioria dos profissionais, quando vão atender, e eu não estou aqui generalizando, mas a maioria vai se perguntar qual droga você usava, quanto tempo você usava, né? Qual é o tipo de droga que você usa. E a partir do momento que ele diz qual é o tipo de droga que ele usa, ele é taxado de adicto, ele é taxado de nóia, em decorrência da substância que ele usou. E a psicanálise vai na contramão disso, porque a psicanálise vai questionar quem era o sujeito. Quem você era antes do uso de drogas? O que você sentia? O que você sofria? Qual foi a demanda? Qual foi o trauma que você tentou aplacar com o seu uso de drogas? Então a psicanálise vai no sentido de fortalecer o eu, de fortalecer o ego, para que esse ego consiga lidar com as suas mazelas. Então é de muita importância
que durante o tratamento para dependência química se abra um espaço de escuta do sujeito e não da droga. É preciso dar a palavra àquele que sofre. Porque ele só vai se sentir acolhido, ele só vai se sentir entendido e ele só vai sentir que vale a pena confiar no terapeuta a partir do momento que ele chega e ele fala sobre si e não há nenhum julgamento. Então o vínculo terapêutico paciente-terapeuta, esse vínculo possibilita que esse dependente se encontre, que ele perceba as qualidades que ele tem, que ele perceba as dificuldades que ele tem e que ele perceba o potencial que ele tem de melhorar, né? Então tudo isso tem que ser levado em conta, né? Não adianta eu taxar o paciente por essa ou por aquela droga que ele usou, ou condená-lo por esta ou aquela atitude que ele fez para conseguir a droga. Não estou isentando ninguém da responsabilidade, mas estou dizendo que esse paciente precisa de um lugar de escuta, ele precisa de um lugar de fala, ele tem que falar a partir de algum momento. Ele teve infância, ele teve adolescência, a maioria casou, a maioria estudou, a maioria tem filhos, tem famílias que os amam, que gostam deles, né? Então é essa história que o psicanalista vai buscar, tá? Conhecendo o sujeito, o psicanalista então vai buscar, juntamente com o paciente, qual é o melhor caminho para se refazer as relações que estão rompidas. Vai chamar esse paciente para que ele se responsabilize pela própria vida e, no entanto, também pela sua recuperação, mas tratando ele como um sujeito, não mais como um número. Ele não é um número num prontuário, ele não é o sujeito da medicina que ele conta e o médico prescreve a receita, mas não quer saber quem o cara é. Não quer saber a história dele, ele não quer saber porque ele sofre, ele não quer saber o que levou ele a experimentar drogas, né? Então, nós vemos muito na nossa prática profissionais que chegam e transformam o paciente em um número. Não tem paciência para ouvir o paciente, não tem paciência para ouvir a demanda do paciente. Então, o trabalho que eu prezo, né, o trabalho que eu presto, né, eu trabalho com dependência química, tá? Há 7 anos eu trabalho com dependência química. Qual é a minha premissa com o meu paciente? Saber quem ele é, saber que histórias ele conta, saber de onde vem, da família, dos sonhos que ele tinha, o que aconteceu que se perdeu, para só então, depois que eu o conheço, é que nós vamos trabalhar o envolvimento com a droga. Ali ele está preparado para me contar, porque houve um interesse antes no sujeito. Então, eu não tenho a intenção aqui nesse vídeo de orientar terapia de ninguém, de orientar o trabalho de ninguém. Eu estou falando apenas do meu trabalho. É um trabalho gratificante, é um trabalho que eu gosto bastante, né? Então peço aos senhores que gostou do assunto aqui abordado, se tem algum familiar que está passando por um problema com álcool e drogas, compartilhe o vídeo, faça chegar ao máximo de pessoas possíveis para que a gente consiga ajudar, tá bom? Muito obrigado.